Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje essa é a nossa primeira aula de redação e nela nós vamos estudar o texto argumentativo e o texto expositivo. Eu vou acompanhar aqui com os slides que eu fiz, que também vai ficar aí para vocês, enquanto eu for explicando, vai aparecer na tela do vídeo e, enfim. Meu nome é Eduarda Medeiros e você vai estudar redação agora comigo. No roteiro da nossa aula, nós vamos ter a prova de redação no Enem, o que é um texto expositivo, o que é um texto argumentativo e a diferença entre texto expositivo e o texto argumentativo, certo? Antes de irmos para o conteúdo propriamente dito, vamos para aquele momento de você se inscrever no canal, dar um joinha e se você acha que esse vídeo realmente é útil, compartilhar com um coleguinha e ajudar a tia da redação, beleza? Vamos lá, o nosso primeiro tema tratado nessa aula é a prova de redação. O que tem aqui como primeiro tópico é que não se avalia a redação como as outras disciplinas, ou seja, a redação, ela não é uma prova de múltipla escolha, por exemplo. A forma de se corrigir uma redação é diferente da forma de fazer a correção de outros tipos de provas, matemática, geografia, etc. Então, qual é o intuito da prova de redação? O intuito da prova de redação é avaliar o que as outras matérias não conseguem. Por isso que é tão importante a prova de redação e provavelmente no vestibular que você vai fazer, seja ela essencial para sua aprovação quanto à nota. Provavelmente a nota da redação ela tem sim uma parte notória quando tiver o conjunto das suas notas. Então, para saber como escrever uma boa redação, lógico, é preciso técnica, tem as estruturas que nós vamos ver mais adiante, mas o primeiro passo é ler, é informar-se. Mantenha-se informado do que está acontecendo ao seu redor, das notícias, as últimas notícias, economia e os principais tópicos, os principais assuntos tratados na mídia. E, logicamente, é essencial que você tenha a prática, que você faça pelo menos uma redação por semana, certo? Adiante. O que é o texto expositivo? O texto expositivo é um tipo textual. O objetivo dele é expor um conceito. Por isso que geralmente nós encontramos os textos expositivos no ambiente escolar, acadêmico e é comumente encontrado também nos dicionários e enciclopédias. Assim, o texto expositivo ele abusa das descrições, das definições e comparações. Adiante. O texto expositivo ele vai ter subclassificações, como texto expositivo argumentativo e o texto expositivo informativo. O texto expositivo argumentativo, quando se tem a palavra argumentativo, a palavra-chave é convencer, ou seja, o texto expositivo argumentativo, além de conceituar algo, você irá usar argumentos para defender a sua ideia. Quanto ao texto expositivo informativo, aqui você irá apenas apresentar algo com o máximo de neutralidade possível, ou seja, você vai informar de uma forma expositiva. Ao contrário do argumentativo, você não vai dar a sua opinião,
você não vai tentar convencer o leitor do seu ponto de vista por meio de argumentos. Você vai apenas apresentar, acrescentar algo com o máximo de neutralidade possível, repito. Agora eu vou trazer aqui um trecho para vocês desse tipo de texto. O Ministério da Saúde estima que 2 em cada 5 pessoas atendidas nos hospitais sofreram agressões logo após efetuar um crime. Apesar das leis específicas para punir quem faz justiça por si mesmo, a vingança pelas próprias mãos aumentou, segundo a mídia Record TV, mostrando que o problema ainda persiste. Adiante, nós vimos o que foi o texto expositivo. Agora, nós veremos o que é o texto argumentativo. Como eu já adiantei anteriormente, o texto argumentativo trata justamente de convencer o leitor sobre suas ideias. Então, aqui vale o uso de estratégias argumentativas, como citações, alusões históricas, dados que comprovem e deem firmeza àquilo que você está falando. Agora, tem o tópico Enem, vestibulares e concursos. O gênero textual cobrado é o dissertativo argumentativo. Dissertar é expor, apresentar, informar, certo? Enquanto que argumentar significa defender um ponto de vista de modo a convencer o leitor. Então, se eu tenho um dissertativo argumentativo, dissertar, eu vou apresentar as informações, eu vou informar, e quando eu coloco o argumentativo, além de informar, eu vou convencer o leitor do meu ponto de vista. No tópico seguinte, nós teremos a diferença entre texto expositivo e o texto argumentativo. Como você pode perceber, enquanto texto eu vou dar uma lida, porque eu gostei muito dessa definição e acabei colocando entre aspas e vou dar uma lida para vocês. Como você pode perceber, enquanto no texto expositivo você irá apresentar um conceito sem necessariamente defendê-lo, no texto argumentativo você deverá defender a sua ideia com base em argumentos. Essa é a principal diferença entre texto expositivo e texto argumentativo. E, em resumo, para unir as características de um texto dissertativo com as do argumentativo em casos como o Enem, você deve apresentar determinado tópico para o leitor, adotar um ponto de vista e defendê-lo nos parágrafos de argumentação. Esses parágrafos devem ser introduzidos por tópicos frasais, ou seja, uma declaração inicial que é afirmativa ou negativa a respeito do que se discute. Tópico frasal nós veremos mais adiante nas próximas aulas. Então, de início, o que cabe saber é que tópico frasal é a ideia inicial do parágrafo. Agora, eu vou ler um exemplo de texto dissertativo argumentativo. Primeiramente, é importante destacar que o sistema judiciário do país vem enfrentando dificuldades para processar todas as ações judiciais no tempo previsto pelo Código de Processos Penais. Segundo uma pesquisa da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, só no Ceará a média para a resolução de um crime é de aproximadamente 8 anos. O atual panorama contribui significativamente para o aumento da sensação de impunidade, levando indivíduos a cometerem crimes e outros ao impulso de promover justiça com as próprias mãos.
Vocês conseguem visualizar a diferença entre os dois trechos? Fica com a atividade de casa para vocês treinarem. Coloquem aqui embaixo, comentem a diferença, as principais características entre um texto e o outro. Obrigada pela sua atenção, para você que ficou até aqui, e não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com o coleguinha. Beijo, tchau, tchau e até a próxima!